Olá, como vai? Tudo bem? Hoje eu vou convidar você para uma viagem muito bacana. Você vai comigo para a Terra Santa. Vamos conhecer um pouco sobre Israel. Boa viagem, você vai gostar. Hoje nós começamos a nossa viagem pela Terra Santa. A nossa primeira parada é em Jaffa, ou Job, onde existe um antigo porto. O lugar é lindo. Nós estamos em Jerusalém e nossa viagem está apenas começando. Eu convido você para um roteiro de muita história, de muita fé, de muitas surpresas, de muita emoção. Aperte seu cinto, arrume sua mala, venha viajar comigo. Saímos de Salvador com destino a Roma, que sempre deixa o turista fascinado com sua história, cultura e beleza. De Roma, seguimos para Israel, mais exatamente para Tel Aviv, que é a cidade mais importante e centro financeiro do país, mas que não é a sua capital. A capital de Israel é Jerusalém, fato um pouco controverso, pois a comunidade internacional não a reconhece como capital. Tel Aviv é uma cidade muito jovem para os parâmetros locais. Tem apenas pouco mais de 100 anos e hoje é ligada à sua espécie de irmã mais velha Jaffa, que, segundo historiadores, tem mais de 3.000 anos e é um dos portos marítimos mais antigos que se tem notícia. As duas cidades foram unidas em 1950 e, desde então, compõem uma única municipalidade. Vamos começar nossa visita à Terra Santa exatamente por Jaffa, ou Iafo, como dizem os israelenses. Nós chegamos em Jaffa. Atrás de mim, o mar Mediterrâneo. E você vai ver aqui o contraste entre o antigo e o moderno. Lá ao longe, você vê Tel Aviv, que é um lugar comercial, pujante, moderno, tecnológico. E aqui o contraste, Jaffa, onde chegou Napoleão, onde tem algumas histórias da passagem da Bíblia, que conta, por exemplo, do grande peixe, onde Jonas foi engolido. O lugar, o contraste é lindo e é isso que faz desse roteiro pela Terra Santa uma viagem muito, mas pra lá de especial. Nós estamos no porto de Jaffa e isso aqui tem um significado enorme, é um antigo porto e tem um significado, uma importância bíblica singular, né, pastor? Com certeza, sim. Foi precisamente em Jaffa, ou Jope, que o profeta Jonas, tendo sido mandado para Nínive para pregar o amor de Deus, ele simplesmente se recusou a ir. E a vida dele começou numa série de descidas. A Bíblia diz que primeiramente ele desceu para Jaffa, para Jope. Depois ele desceu para o porto. Depois ele desceu para um navio. Desceu para o porão. Quando houve a grande tempestade que o descobriram como fujão, ele desceu para o mar. E ele desceu para o ventre de um grande peixe. E depois foi vomitado na praia e dali ele se dirigiu para Nínive, onde ele foi pregar o Evangelho. Quer dizer, há um significado metafórico incrível onde nós estamos. A palavra Jaffa significa lindo, belo, em hebraico. E, sem dúvida alguma, todas as lições que são preciosas para a vida são lindas e belas. Não tenho dúvida. A nossa viagem está apenas começando e você já sentiu pelo número, pelo volume, pela importância das informações que todos nós ganharíamos demais em aprendizado, em experiência, em emoção. Vamos caminhar, pastor? Vamos caminhar. Vamos caminhar. O porto natural Jaffa tem sido usado desde a Idade do Bronze. É mencionado em uma carta do Antigo Egito de 1470 a.C., quando da sua conquista pelo faraó Tutmés III, que escondeu guerreiros armados em grandes cestos e deu estes cestos de presente para o governador da cidade cananeia. Conta-se também que foi por aqui que chegou o cedro do Líbano, usado pelo rei Salomão na construção do templo.
Jafa também é citada em pelo menos 3 passagens bíblicas marcantes. Foi daqui que partiu Jonas em sua fuga para não obedecer à ordem de Deus de ir a Nínive e pregar aos homens amor a Deus. Foi daqui também que, segundo o Novo Testamento, em Atos capítulo 9, Pedro ressuscitou Tábita. E também foi aqui que Pedro recebeu em sonho a mensagem de Deus que ele deveria batizar também os gentios, ou não-judeus, para que fizessem parte da igreja que se formava. Para Pedro, Deus quis dar uma lição de que agora a aliança que havia sido feita com o povo de Deus, o Brit, que foi feito com o povo de Deus, ela é extensiva a outros povos que eram considerados como povos impuros para os próprios judeus. Então, dessa maneira, nós agora estamos incorporados, louvado seja Deus, a essa aliança, em que todos são objeto do amor de Deus. E essa foi a grande tarefa do povo hebreu, ou seja, trazer a luz. Afinal, Jesus diz, e está na palavra de Deus, de que a salvação vem dos judeus. Lembram disso? Que Deus abençoe. A história de Jafa também está marcada pela passagem de Napoleão, que esteve aqui a caminho de São João do Acre, que fica no norte do país, em uma tentativa de controlar todo o mar Mediterrâneo. Foi por esta porta que suas tropas conseguiram entrar na cidade para a conquista. Outro fato que marca este período é que Napoleão, que tinha problemas com a peste negra em suas tropas, mandou envenenar todos seus homens contaminados pela peste. Vamos conhecer a Igreja de São Pedro. Esta é Jafa. Você vai adorar conhecê-la. Nosso grupo de baianos se encantou com este lugar. No próximo bloco, vamos continuar a nossa viagem por essa Terra Santa. Uma viagem a Israel é uma viagem de muita emoção. A gente volta diferente, pode apostar. Nossa viagem continua. Saímos de Jafa, estamos indo em direção ao Monte Carmelo para conhecer a história do profeta Elias. Nossa viagem continua e agora nós paramos no monastério das Irmãs das Carmelitas Descalças. Mas aqui tem um significado bíblico importante, né, pastor? O que aconteceu aqui? Aqui o profeta Elias desafiou os profetas de Baal. Os 400 profetas de Baal, aqui no Monte Carmelo, eles construíram um bezerro e colocou um altar, fez um altar e colocou água, lenha, e fizeram um desafio entre Baal, entre os profetas de Baal e Elias. Elias desafiou-os dizendo assim: olha, vamos ver quem é realmente Deus verdadeiro. Se Baal é o Deus verdadeiro, vocês vão clamar a ele e ele vai enviar fogo do céu e vai queimar todo esse holocausto aqui. Se não, eu vou também orar. Se o meu Deus, o Deus de Israel, fazer descer fogo, aí a gente fica sabendo quem é quem. E aconteceu que pela manhã, a manhã toda, os profetas de Baal ficaram clamando em alta voz. E aí Elias falou: olha, clame mais alto, talvez ele esteja dormindo, acorde ele, fale alto. Aí eles ficaram a manhã toda e ficaram clamando e nada de fogo do céu cair. Aí quando eles cansaram, Elias orou e aí no mesmo momento
o fogo veio, lambeu todo o bezerro, toda a lenha, até a água que estava no córrego foi lambida. Aí todos os profetas, no mesmo momento ali, disseram uma frase que todos conhecem, que só o Senhor é Deus. Aí clamaram em alta voz, todos dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Diz que é uma viagem que surpreende e que emociona. Vamos conhecer, vamos lá. Vamos lá. Este é o profeta Elias. Você agora vai conhecer o Vale do Armagedon. Essa é a cidade de Haifa, terceira cidade de Israel, centro da religião Bahá'í. Em todo o mundo tem apenas 10 milhões de adeptos. Olha o jardim desse lugar. No próximo bloco eu vou conversar com o professor e historiador Cid Teixeira sobre a lavagem do Bonfim. Esta semana, baianos e turistas subiram a colina sagrada para a lavagem do Bonfim. Eu conversei com o professor e historiador Cid Teixeira sobre a cultura, sobre a tradição da lavagem do Bonfim na Bahia. Professor, a gente pode falar sobre a história da lavagem do Bonfim? Bom, não é próprio começar a conversa falando em história. Talvez a palavra mais competente para definir o que ocorre no Bonfim seja a sociologia da lavagem do Bonfim, porque é um fato que transcende a metodologia, a ordem com que se fazem os assuntos de natureza histórica. Lavar uma igreja é uma prática medieval. Não é nada de folclore, não. Folclorizou-se o que não era folclórico. A lavagem de uma igreja é uma forma de começar, de abrir, de iniciar uma sequência de fatos, estes sim, religiosos, católicos, apostólicos, romanos. Só que a Bahia é uma encruzilhada das ideias católicas, apostólicas, romanas, com outras tradições, outras ideias, então resulta em uma situação absolutamente, como eu diria, sui generis da estrutura social. Lavar a igreja significa preparar a igreja para os festejos do padroeiro, etc. Na Bahia há um equívoco muito grande em dizer que Senhor do Bonfim é o padroeiro da cidade de Salvador. Não é. O padroeiro da cidade de Salvador é um santo do qual eu não acredito que existam 10 pessoas na cidade que saibam dele. Quem é que na Bahia sabe que o padroeiro da cidade de Salvador é São Francisco Xavier? Pouca gente. Para você ter uma ideia, não há uma igreja própria, uma igreja específica para o padroeiro que é São Francisco Xavier. Porque o Senhor do Bonfim
não vou dizer tomou, porque ele não tomou, mas é exatamente aquele que é a quem se recorre na cidade de Salvador para os assuntos intermediários, os assuntos que têm a ver com a fé. Então, ninguém se dirige por interposto padroeiro para chegar até quem comanda, porque o Senhor do Bonfim é Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É um crucifixo, é o Cristo nascido da Virgem que é levado à indicação de Senhor do Bonfim. Mas, na verdade, qualquer casa, qualquer pendura, coisa que se bota no pescoço, tem uma cruz, que é o símbolo do Cristo crucificado, que é o Senhor do Bonfim. O que o senhor achou desse ano a lavagem ter à frente do cortejo das baianas os católicos? Eu acho que não. Essas coisas começam a morrer quando se começa a disciplinar. A espontaneidade da lavagem do Bonfim tem que ser administrada para evitar casos de violência, casos de excessos de pessoas que não têm, digamos, educação para transitar. Mas, quando começa o poder público a achar que deve ele, poder público, assumir a direção da lavagem, dizendo na frente vai baiana, atrás vai baiana, de um lado vai jegue, do outro lado não tem jegue, isso aí é maluquice. Estão matando a lavagem do Bonfim. A espontaneidade das pessoas é que faz dela a sua, digamos, presença imaterial do processo cultural brasileiro. Na sua visão, professor, a cultura, a tradição da lavagem do Bonfim, ela se mantém? Ela corre o perigo de se burocratizar. Corre o perigo do poder público andar metendo o bedelho onde não foi convidado. Na minha opinião é essa. Uma mulher que passa o tempo engomando uma saia para ir para a lavagem do Bonfim, ela tem uma importância muito maior do que uma portaria batida numa repartição pública assinada por um funcionário de confiança e posta com o título de patrimônio imaterial da cidade, da vida do Brasil. Tudo que é espontâneo, tudo que é popular é patrimônio imaterial da cidade de Salvador. É um agravante, professor, o fato da Igreja Católica sugerir que os católicos venham à frente do cortejo das baianas e ainda o conselho para que não vá de branco? Por que não querer que as pessoas vão de branco? Porque branco é a cor de Oxalá. E então o pessoal fica preocupadíssimo em estabelecer uma fronteira, uma muralha, entre o que é católico, apostólico, romano, Senhor do Bonfim é o Cristo crucificado, com o pensamento herdeiro da condição africana de Oxalá. Você não pode fazer isso sob pena de matar, porque fazer um cortejo só de católicos, apostólicos, romanos é uma coisa que merece todo o respeito, mas no caso específico do Bonfim, não há uma fronteira entre o que é católico e o que não é católico, que é uma herança africana. Eu já assisti mais de uma vez no Bonfim, um dia qualquer, na terça-feira, na segunda-feira, uma pessoa dar santo, isso é, entrar em transe na igreja do Bonfim. Então o padre vem de lá, pega, leva para a sacristia, dá um pequeno carão que ele não faça isso. Então, mas ela está vivendo a sua verdade, que não é necessariamente a verdade vigente oficialmente. Sagrado e profano caminham ainda juntos na Bahia? Sagrado e profano caminham sempre juntos na Bahia. Se vai a São Francisco para rezar a missa formal
da Igreja Católica, mas se vai também cuidar da sua fé, digamos assim, não burocratizada da herança africana. Isso acontece na Bahia todos os dias, todas as horas, você, eu, ele, todos nós. Ninguém na Bahia que eu saiba, nenhum baiano, é essencialmente, puramente voltado para uma determinada teologia, uma determinada estrutura religiosa. Se pode ser crente e fé, que no credo, crê em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mas, ao mesmo tempo, não pisa no bozó. Ele vai pela rua. E o bozó, ele dá uma voltinha até lá, faz o sinal da cruz, etc. Pede licença. Tem essas coisas. Então você não pode, você está numa cidade que tem uma herança cultural rigorosamente peculiar, onde não há fronteiras entre estruturas religiosas. Quando se quer estabelecer essas fronteiras, mata-se a herança cultural, como já se matou a festa do Pituba, por exemplo, acabou a festa do Sol da Luz, porque o asfalto, porque o arranha-céu, porque o elevador acabou com a festa da Pituba, e essas coisas vão acontecendo. A festa de São Francisco de Paula acabou, a igreja está lá caindo aos pedaços na subida da ladeira que liga a Água de Meninos com a Lapinha. A prefeitura pensa em projetos para resgatar essas festas de tradição popular. Como é que o senhor vê isso? Há ainda essa possibilidade? Só se resgata uma festa de tradição popular deixando em paz o povo fazer a sua festa. Quando alguém precisa resgatar, então senta-se ao redor de uma mesa com papel timbrado, com campainha para chamar o servente para trazer a água, essas coisas. Isso é tudo negativo para a espontaneidade da festa. A festa tem que sair mesmo, o cortejo, a baiana sambando e indo para, sei lá, a baiana, a mulher que mora na Bahia. É uma outra conversa para nós termos. Por que discriminar baiana só quem usa saia e corpete? Uma moça de colante, de mini saia, é tão baiana quanto outra qualquer. Porque do lado de dentro, da cabeça dela, ela continua acreditando nos oxalás. Continua acreditando nos orixás. Então, eu já acho a palavra baiana meio preconceituosa. Quem é baiana e quem não é baiana. Na realidade, uma pessoa pode ir lá de smoking ou de longo e ser tão baiana quanto aquela que está de baiana. Isso aqui me parece importante. Não burocratizar a festa. Muito obrigada, professor. Um prazer enorme lhe ver. Era isso que eu queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir. Era isso que todos nós queríamos ouvir. Muito obrigada, professor. É um privilégio conversar com esse mestre. Semana que vem, nós continuaremos essa viagem por Israel. Eu espero você. Tenha uma semana linda. Até lá.